boa tarde pessoal. Começando mais uma live hoje aqui, a gente vai falar sobre o assunto Petrobras. O que o pessoal não te contou por aí? Ela tem sido uma notícia aí que bombou essa semana, desde sexta-feira, mas começou a ter reflexos aí na economia, digamos assim, essa semana. Então hoje a gente vai falar tudo sobre esse assunto que está em alta. A gente vai falar o que aconteceu aí com essa companhia, qual que é a culpa do governo em relação à Petrobras, quais são os reflexos para a economia dessas decisões e dessas mudanças que aconteceram, qual que é o reflexo para o nosso bolso também, para o seu bolso, para o bolso de todo mundo. Vamos falar por que as ações delas caíram, as ações da Bolsa, ela é uma empresa listada na Bolsa, por que as ações derrubaram, por que também que elas já voltaram a subir. E depois disso eu vou falar um pouquinho sobre o que ninguém te conta, o que realmente é importante e que você precisa saber referente a esse assunto que está em alta essa semana sobre a Petrobras. E vou falar também sobre o que eu faço, se eu compro, se eu não compro as ações da Petrobras, o que eu preciso saber no momento e como me proteger dessa situação toda que vem acontecendo aí em relação à Petrobras, tá certo? Então eu vou compartilhar aqui o vídeo com alguns amigos. Você que está entrando, assistindo a live aí agora também, compartilha com os amigos, que a gente já começa falando sobre esse assunto que está no momento aí em alta, assunto Petrobras, tá certo? Bom, vamos lá. Tudo que você precisa saber desse assunto da Petrobras, que ficou em alta muito aí nos noticiários, ficou aparecendo na rádio, televisão, tudo que é site na internet estava falando sobre isso, colocando a foto do presidente ali e da Petrobras também. É bem simples na verdade. O que acontece aqui é que a Petrobras, ela é uma estatal, então a maior parte da sua administração, digamos assim, da sua presidência, ela está na mão do governo. E a outra parte, ela está dividida aí entre os seus investidores. O que aconteceu então que fez com que ela virasse notícia e manchete em diversos jornais? O que aconteceu foi o seguinte: a cada 2 anos é trocado a presidência da companhia, da Petrobras. E o atual governo, o presidente, decidiu por não renovar com o atual presidente, não reconduzir ele por mais 2 anos. E isso foi o que gerou grandes ruídos, especulações e grandes expectativas aí e movimentou o mercado financeiro e o mercado mundial, podemos até dizer assim, que movimentou investidores de fora com determinadas ações aqui na nossa Bolsa brasileira. Então o presidente simplesmente agora em março, do dia 20 de março, se eu não me engano, ia ter que ser realizado a assinatura de um documento onde você informa se quer ou não manter o presidente atual da companhia, da Petrobras. E o presidente Bolsonaro interveio ali junto com a sua equipe, dizendo que não teria mais interesses de fazer a renovação dessa direção da companhia pelos próximos 2 anos. E isso foi amplamente abordado pela mídia e óbvio que não só no Brasil, mundialmente, e teve reflexos na nossa economia e na nossa bolsa. Por que teve reflexos? Explicando de uma maneira bem simples agora o que era fato e o que foi especulação. O que a gente tem que entender a Petrobras ela é uma empresa muito antiga que passa por todos os governos para fazerem a sua administração. O presidente é escolhido pelo seu conselho. Só que, digamos assim, que o presidente do país tem muita interferência sobre quem pode estar fazendo a gestão e a direção dessa companhia. Como que ele faz isso? Ele é o presidente do país, ele vai ali através do conselho, como ela é uma estatal, a maior parte dos seus investidores, no caso, é o Brasil, é o país, então ele consegue, digamos assim, escolher quem ele quer para ficar tocando a companhia. Aconteceu também aí
boatos de uma greve dos caminhoneiros, aumento de combustível excessivo esse ano e tudo mais. Então houve uma pressão em cima da presidência da República e o presidente Bolsonaro falou, então, vou reagir, vou tomar uma decisão quanto a isso, não é justo. Uma medida totalmente populista, ou seja, vou agradar ao que o povo está pedindo, o que podemos dizer que, apesar de ser uma democracia, nem sempre fazer o que o povo quer é o mais saudável para o povo no momento. Aliás, não só no momento, num futuro. Fazendo uma analogia bem simples, imagina nosso filho quando quer comer doce o dia inteiro. Nem sempre o que ele quer vai ser o mais saudável para a vida dele no futuro. Então tem momentos que às vezes você não tem que ouvir, digamos assim, todos os desejos e vontades da sua população, mas você tem que conscientizá-la do que está acontecendo, mostrar para elas os porquês, educá-la, fazer entender o que está acontecendo, não simplesmente impor ou mudar ou aceitar o que ela está querendo, né? Isso é o que a maioria das pessoas, ou as pessoas comuns, digamos assim, sem uma noção um pouquinho mais detalhada ou aprofundada de economia, acham correto. Ah, não, o presidente tem que realmente sim intervir no preço da gasolina, no preço da energia elétrica, ele tem que favorecer a população em geral e tudo mais. São atitudes e ações muito populares, por isso que a gente chama de um governo populista, porque a população em geral gosta, mas que geram reflexos muito grandes no longo prazo e num futuro às vezes até próximo. Foi o que aconteceu exatamente essa semana com essa decisão na sexta-feira. Então, recapitulando, o que aconteceu de fato? Em março, o presidente da Petrobras ia ter que ser trocado ou ia ter que renovar o seu mandato, continuar. O presidente Jair Bolsonaro decidiu por não fazer essa renovação. Só que esse fato foi amplamente abordado pela mídia nacional e até a mídia internacional, o que fez com que as ações dessa empresa na Bolsa de Valores despencassem, que a empresa perdesse um valor de mercado muito grande. Mas a empresa perdeu um valor de mercado simplesmente porque o presidente deu essa declaração? Não, vou explicar o que aconteceu. Como ela é uma empresa que está na Bolsa, diversas pessoas investem, são sócias dessa empresa, aplicando seu capital lá. Uma vez que o presidente mudou o diretor da companhia, às vezes aqueles investidores que estavam ali aplicando o seu dinheiro na Petrobras pensaram, bom, se esse já não é mais o CEO, o diretor, o presidente da minha empresa e ele vinha fazendo um bom trabalho, acho que eu não conheço esse novo cara que vai assumir, eu vou tirar o meu dinheiro daqui, vou colocar meu dinheiro em outro lugar. Isso é um dos fatores que aconteceu para a queda, numa visão bem simples e ingênua até de se pensar, né? Foi isso que aconteceu. Muitas pessoas resolveram tirar o seu capital. Só que essas milhões de pessoas que tiraram seu capital fez com que houvesse uma desvalorização muito grande da ação e aí vem as manchetes e as notícias que foram aparecendo. Petrobras perde X milhões de valor de mercado. E as pessoas foram vendendo as suas posições, foram vendendo o seu pedacinho, as suas ações que elas tinham. Isso é a tal da desvalorização, a perda de valor de mercado da empresa. Agora vamos ao que é fato e ao que foi realmente noticiado até muito forte por aí, digamos assim, em exagero talvez. O fato é, o presidente ia ter que ser trocado da companhia ou ia ter que renovar o seu mandato pelos próximos 2 anos. O presidente Jair Bolsonaro, com seu poder, foi lá e falou, não quero que aconteça essa renovação. Não quero renovar com ele por mais 2 anos na presidência dessa companhia. Quero colocar alguém que eu conheço, debaixo da minha asa e tudo mais. Esse fato de colocar alguém lá, até aí não tem problema nenhum. O problema que aconteceu foi o fato de estar acontecendo uma pressão por causa dos caminhoneiros, reclamando do preço do diesel alto e tudo mais, ameaças de paralisação, e aí o governo se sentiu pressionado, foi à mídia, deu seu depoimento, e aí depois troca-se o presidente da companhia, dando a entender ou fazendo entender que, não, eu vou trocar o presidente da companhia, então quer dizer que agora eu vou mandar nos preços, eu vou mudar os preços, eu vou colocar de uma maneira que seja favorável para os caminhoneiros, para a população em geral. E isso sim é o que é arriscado, porque não traz o que a gente chama de segurança jurídica para um investidor. O que seria essa segurança jurídica? Imagina que você
é um investidor, tem ali os seus 1.000, 2.000 ou milhões de reais, e aí você decide investir em um país. E aí como que eu invisto em um país? Eu vou procurar empresas desse país e vou aplicar meu capital lá. Então eu vou pegar lá meu dinheiro e decido ir para a Argentina. Vou na Argentina e vou escolher alguma empresa que eu acredito que é uma ótima empresa, faço uma avaliação e invisto meu capital ali. Uma vez que eu invisto meu capital ali, estou acreditando nessa empresa que ela vai me dar lucros. De repente vem o governo da Argentina e muda toda a legislação. Pega uma caneta, fala: a partir do momento essa empresa agora ela não pode mais cobrar esse valor de lucro, ela não pode vender mais seus produtos com essa margem de lucro. Aliás, metade dessa empresa agora vai ter que ser do governo, ou uma parte dos lucros vai ter que ser recolhido pelo governo, ela só vai poder fornecer produtos para quem eu quero. Imagina isso, você juntou seu dinheiro, foi ali, investiu numa empresa em um outro país e de repente chega-se o governo daquele país e faz uma mudança de legislação, assinando um papel, publicando uma lei onde vai impactar diretamente o seu bolso. Isso é o que a gente chama de segurança jurídica. E o fato do Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, ter dito que não queria renovar com o presidente da Petrobras, queria trocar, colocar alguém de confiança, e tudo isso ter acontecido ao mesmo tempo em que ele foi pressionado pela população em geral pela alta dos preços dos combustíveis, pelos caminhoneiros, fez com que parecesse que ele está intervindo nos preços, ou que ele deu a entender que ele ia fazer uma intervenção para conter esse aumento dos preços. E aí os grandes investidores pensam: opa, isso vai impactar direto no meu bolso, então vou tirar meu capital daqui. E aí muitos americanos que investem no Brasil, diversos outros países e outros investidores que investem na Bolsa Brasileira, inclusive investem na Petrobras, decidiram tirar o seu dinheiro. E aquelas pessoas que são entusiastas, investidores iniciantes que não têm um conhecimento aprofundado, só operam por notícia, olha na internet, olha num site, olha no jornal, escuta na rádio, tudo isso falando com medo de perder dinheiro, vai lá e já começa a vender suas ações. Isso faz com que o valor delas derrubem, geram mais notícias e aí fica num ciclo vicioso. É o que eu digo, às vezes a bolsa cai mais do que a notícia e do que o fato real. O fato é a notícia é muito maior e a queda é maior ainda por conta dessa notícia. Então é muito importante que a gente sempre vai analisar nossos investimentos em qualquer ação da nossa vida. A gente tem que analisar de fora e ver realmente o que significa essa situação, o que está acontecendo, de uma maneira fria, sem tantas emoções, para a gente não correr o risco de estar sendo influenciado pela manada ou por notícias sensacionalistas. Então o fato é esse: ele decidiu por não renovar com o atual presidente da companhia. Isso gerou um alvoroço muito grande e as ações derrubaram. Isso é a notícia, por isso que as ações caíram muito. Agora, quais são os reflexos que teve para a economia e como que isso afeta o nosso bolso? Eu separei aqui de uma maneira bem simples. Como que isso afeta o nosso bolso de maneira direta? Imagina lá, o presidente foi e trocou o CEO, o diretor da companhia, colocou alguém de confiança dele. Mas isso fez com que as ações derrubassem, fossem lá embaixo. E aí logo, digamos assim, rolou boatos de que está acontecendo intervenção, o governo está controlando as empresas, está controlando o preço, vai controlar o preço. O medo das pessoas de perder dinheiro fez com que elas tirassem os seus dinheiros de investimento dali. Até aí tudo bem. Como que isso afeta o nosso bolso? De maneira direta, essa intervenção na Petrobras, ela pode ter ali uma causa negativa no nosso bolso em duas situações. Uma, se ele já deu essa declaração, óbvio, né? Disse que não vai intervir no preço, não vai mudar como está sendo precificado, que é com base na cotação do dólar e com base no preço praticado no mercado internacionalmente, o que faz muito sentido. Ele disse que não vai intervir, isso já é mais tranquilo. Só que o fato dele não intervir significa que que os preços vão ter que subir porque o dólar vem subindo e porque o preço no mercado internacional vem subindo. Isso é uma maneira de que ela vai afetar o seu, o meu, o nosso bolso. A outra possibilidade que existiria: não, eu não vou
aceitar esse tipo de preço com base no dólar e com base no preço internacional. Eu vou tabelar o preço, eu vou falar que é esse o valor que tem que ser cobrado pelo combustível ou pela gasolina. E aí eu acabei de falar aqui para vocês que imaginem só, você vai lá, investe seu dinheiro em uma empresa e de repente vem um governo e muda a regra do jogo falando que agora você não pode lucrar tanto. Agora você vai ter que lucrar menos com a sua empresa. Ou então pior, uma parte desse lucro vai ser obrigado a ficar para o governo. Com certeza você ia querer tirar o dinheiro o quanto antes dessa empresa ou desse investimento para você não ficar perdendo dinheiro ou deixando de ganhar o quanto você poderia. E isso foi o medo do mercado. Agora, se o presidente decidisse intervir, falar, não, é o seguinte, eu não quero que aumente os preços vão ficar tabelados. Como isso impacta no nosso bolso, no dia a dia para a gente? Eu disse que de maneira direta ia acontecer. Se ele não intervisse, o preço do combustível vai subir, porque é o preço que está sendo praticado no mercado internacional. Agora, se ele intervisse, falasse que ele não quer que aumente os combustíveis, como que isso impacta no nosso bolso? Impacta de maneira indireta, porque existe hoje a lei das estatais. E a lei das estatais prevê que caso o governo ou o presidente interfira diretamente nos preços ou interfira em alguma companhia estatal e isso venha ocasionar prejuízos ou perdas de ganho, essa companhia ela pode recorrer e ir lá bater na porta do Tesouro Nacional, digamos assim, que seria o banco, né, do governo, bater no Tesouro Nacional e falar, ó, por conta dessa interferência que o governo fez na minha estatal, eu tive prejuízos. E o prejuízo é de X milhões, X bilhões. E quem vai ter que pagar a conta? Você, Tesouro Nacional. E aí o governo, que é o Tesouro Nacional, vai ter que pagar esse prejuízo. Indiretamente, isso vai ser repassado para os nossos bolsos. Por quê? De onde vem o dinheiro do Tesouro Nacional? Dos impostos arrecadados. Então, de qualquer maneira, se o presidente decidisse por manter os preços, correria muito risco da gente ter que pagar isso lá na frente através de aumento de outros impostos, porque na lei ainda fala assim, que se ele mexeu, ele vai ter que criar outro imposto para suprir esse, ou ele vai ter que custear isso tirando subsídios de outras áreas. Então não tem para onde sair. A lei da estatal foi criada exatamente para isso, para prevenir que existam intervenções do governo, para o governo não fazer o que quiser e lá no futuro prejudicar a economia. Como eu disse, interferir prejudica indiretamente o nosso bolso, porque eles vão lá pegar essa conta no Tesouro Nacional e o Tesouro Nacional simplesmente vai falar, precisa arrecadar mais imposto para pagar isso. Se ele não intervir e o preço for praticado de acordo com a economia mundial, com o mercado global e com o dólar, o preço tende a aumentar. Porém, o preço também tende a diminuir, uma vez que a economia mundial se estabeleça, se estabilize e o preço dos combustíveis comece a cair. No final da live eu vou dar uma outra visão sobre isso, uma visão mais macro, uma visão não tanto ingênua de que as companhias são sempre boas, de que a companhia de petróleo só quer o bem da sociedade e tudo mais. Eu vou explicar uma visão de fora, assim, no final da live vocês vão ter um boom e vão pensar, putz, nunca tinha parado para pensar desse ponto de vista, tá certo? Então, já falei aqui o que aconteceu com as ações da Petrobras, o que realmente foi o fato e o que foi especulação ou notícia sensacionalista. Falei como que isso afeta diretamente o nosso bolso, independente do que acontecer. Se ele decide não aumentar, não mexer nos preços, não vou tabelar preço, não vou fixar um lucro mínimo que a empresa pode ter, o preço vai ter que acompanhar o dólar e vai ter que acompanhar o preço praticado no mercado. Isso, só por si, isso já vai fazer com que o valor do combustível aumente, porque o valor mundial está alto no momento. Se ele decidir tabelar isso, isso vai impactar no nosso bolso quando o Tesouro Nacional bater na porta e falar, ó, tive prejuízo, agora você tem que me pagar. E aí o Tesouro Nacional vai ter que arrecadar mais imposto para poder pagar isso lá na frente. De uma maneira ou de outra, isso vai impactar no nosso bolso. Uma de curtíssimo prazo, às vezes amanhã já com aumento de preços, e outra, uma medida populista que todo mundo vai achar, ele fez bem para a gente, vai impactar a gente no longo prazo. Talvez os nossos filhos, nossos netos, a gente não sabe o tempo, mas pode e com certeza vai impactar, porque não tem outra saída. Ou se aumenta o imposto para arrecadar, ou então aguenta o preço ser praticado no mercado por um tempo e tenta aumentar a produção para diminuir o valor. Agora vamos falar outra coisa aqui. Uma maneira indireta
que isso afeta o nosso bolso? E aqui já vai entrar naquela parte da live que eu disse que a gente vai começar a abrir a mente para uma maneira que isso afeta muito o nosso bolso, que a gente vai entrar numa coisa chamada de Risco Brasil. Se você nunca ouviu falar, eu vou explicar bem o que é esse Risco Brasil aqui. Vou trazer exemplos para você entender como que funciona ele na prática, e ele está diretamente ligado à maneira que esse falso ou que esse intervencionismo na Petrobras ou em qualquer outra estatal afeta e tem consequências no nosso bolso. O que seria o Risco Brasil, né, que eu separei aqui para a gente falar? O Risco Brasil é exatamente o que eu falei no comecinho da live, onde o governo interfere nas estatais, tabelando preços e tudo mais. Qual que é a consequência disso? O investidor que tem capital aplicado aqui, ele pensa, opa, imagina se meu dinheiro estivesse naquela companhia, o governo vem e mudou, não posso mais lucrar? Ou então vai diminuir meu lucro, vou tirar meu dinheiro daqui. Isso é um risco que acontece, a tal da segurança jurídica que eu também falei aqui no começo da live. Então, esse risco, ele é visto por quem está de fora. Outros países e até os investidores do Brasil também conseguem enxergar esse risco como: putz, eu tenho risco de perder meu dinheiro investido, o risco de não lucrar muito. O que eu devo fazer então se eu sou um investidor? Vamos dar um exemplo aqui, eu sou um investidor americano, estou investindo na Petrobras aqui no Brasil, vem o governo e muda o preço. A empresa estava vindo, lucrando um monte, tendo bons negócios, em crescimento, o governo decide por falar que não. Agora o preço é esse, o lucro é menor, você vai ter que aceitar e tudo mais. Na hora eu vou pegar meu dinheiro e vou tirar isso. Só que não gera reflexo somente em uma companhia. Porque a partir do momento que ele faz isso em uma estatal, quem diz que ele não pode fazer isso em outros setores, em outras estatais? E ele ainda foi, o presidente deu este depoimento, falou, se vocês estão assim com o que eu fiz agora com a Petrobras, imagina quando eu começar a meter o dedo nas companhias de energia elétrica. E aí isso gera uma notícia para a manchete e até não querer mais. Isso faz com que o risco e o medo, ou seja, a aversão a querer deixar o dinheiro aqui no Brasil, aumente. E aí as pessoas começam a tirar capital disso. Ou seja, impacto diretamente na empresa que foi mexida e reflexo em diversas outras empresas de outros setores que eram consideradas seguras. Porque a gente começa a ver que o risco daquele país tem aumentado porque o governo não passa uma confiança, não passa segurança para a gente investir no nosso capital. Isso faz com que afete o nosso bolso também. Porque todos esses investidores, tirando o dinheiro investido aqui no Brasil, eles começam a tirar o dólar deles que estavam aqui no Brasil. Eles começam a levar dólar lá para fora, começam a levar dólar lá para fora. E aí imagina, diversos ou milhões de dólares saindo do nosso país. Aí a gente vai falar de um conceito bem simples, que é oferta e demanda. Se tem muito dólar aqui, a tendência é que o preço fique baixo. Se tem pouco dólar aqui, a tendência é que o preço do dólar suba. Então os investidores americanos ou globais que estão investindo aqui nas nossas companhias, com esse medo do risco Brasil, começam a tirar o seu capital daqui. Isso faz com que o preço do dólar por si só suba. E aí imagina só, os investidores do Brasil que tem uma grana e que tem conhecimento, ele começa a pensar assim, pô, se nem os investidores de fora estão acreditando no nosso país, eu que estou aqui dentro, estou vendo acontecer tudo, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar meu dinheiro e vou começar a mandar para fora. Quero começar a comprar dólar para ter meu dinheiro em uma moeda mais forte, mais valorizada. E aí o preço do dólar, ao invés de só subir, ele dispara. Com o dólar mais caro, vamos lá, para vocês entenderem, com o dólar subindo mais, qual que é o outro impacto que tem? Eu quero importar produtos, insumos, eu preciso importar diversas mercadorias para fazer minha economia funcionar. E aí com dólar alto, o preço dessa importação faz o quê? Sobe, dispara. Eu vou comprar qualquer coisa importada, estava procurando aqui algo de exemplo, vou comprar essa garrafa d'água, supondo que ela venha importada em dólar. O preço do dólar subiu, o preço dela vai disparar. Aonde vai afetar isso? No nosso bolso novamente. Indiretamente, ela vem como consequência o aumento dos preços. E aí vem uma inflação por aumento de preços, aumento das partes do produto que são importados, ou do produto inteiro, se ele for importado. Isso afeta diretamente também o nosso bolso. Então a gente conseguiu ver aqui o quanto ruim
é qualquer intervenção que o governo venha fazer em prol, no curto prazo, da sua população. O que ele tem que fazer é conscientizar e explicar para a sua população por que ele não pode intervir, que é o que a gente está fazendo aqui conversando. Eu estou explicando para você por que o governo não tem que intervir e que reflexo que isso vai causar no nosso bolso. Vai ser diretamente, se ele não intervir, um aumento de curto prazo por conta da economia global, o dólar subindo. Se ele decidir mexer nos preços e tabelar, vai ser indiretamente por causa da lei das estatais. A empresa vai lá bater na porta do governo e vai falar, você me deu prejuízo, agora você tem que me ressarcir. E o governo, para ressarcir, vai ter que aumentar os impostos, dói no nosso bolso também. Se ele decide intervir, as pessoas ficam... Só um depoimento desse já faz com que o risco Brasil aumente, as pessoas começam a tirar capital daqui, o dólar sobe, tem impacto na importação, nos insumos, o preço tudo sobe, inflação de produtos, impacto no nosso bolso novamente. E aí vocês devem ficar pensando, pô, legal, só falou que o que vai acontecer, o que pode acontecer e tudo vai ter impacto no nosso bolso de maneira negativa. O que tem que ser feito então? O que tem que ser feito é ir lá para a TV, colocar a cara ali no noticiário, ao invés de falar qualquer outra coisa e falar assim, bom, população, é o seguinte, vocês votaram nos vereadores, deputados, senadores, votaram em todo mundo. O que a gente tem que fazer é o quê? Cada vez mais diminuir a máquina pública. Eu não preciso mais ficar dando e nem quero ficar dando auxílio emergencial para vocês, saúde para vocês, educação para vocês. Eu quero que diversas empresas venham para cá, proporcionem isso para vocês a um preço acessível. Eu quero diminuir a quantidade de impostos que vocês pagam. Só que para eu fazer essa diminuição de imposto, para vocês pagarem menos impostos, para as empresas pagarem menos impostos, eu tenho que fazer só uma coisa, que é uma coisa muito importante, que é diminuir a máquina pública. O que é diminuir a máquina pública? Eu vou cortar salário de deputado, de vereador, do presidente, de senador, vou diminuir auxílios, vou cortar cada vez mais essa máquina pública. Pode até aumentar cargos públicos, não tem nenhum problema, desde que o salário vá lá embaixo, desde que não seja um valor muito alto que tenha que se pagar de folha de pagamento. Vai diminuir impostos em diversas áreas para as empresas poderem ter esses impostos, fazer leis que sejam mais simples. Já você vai pagar menos imposto, mas você vai ter que investir numa área X, numa área social, em saúde, em educação, em infraestrutura. Isso é uma maneira do governo cada vez mais tirar o poder centralizado e descentralizar, porque aí sim ele consegue fazer com que esse impacto não seja negativo no nosso bolso. Toda vez que um governo resolve interferir, ou toda vez que o governo faz uma medida intervencionista, entra num ciclo vicioso dele ter que tapar o próprio buraco do que ele fez. Vamos usar um exemplo mais prático aqui. Como eu disse que a gente ia abrir a cabeça no final da live, estamos entrando mais aqui nessa parte de explosão da cabeça, né? O governo fez a interferência e decidiu reduzir a Selic. Eu vou baixar a taxa de juros do país, eu vou deixar ela a 2%. Legal, vou deixar a taxa de juros a 2%. Só que essa não é a taxa de mercado. O mercado mesmo sabe que tem muita gente endividada, tem muita gente desempregada, a produtividade, a produção caiu, então o preço tende a aumentar. Aí o crédito, os juros tendem a aumentar porque está mais arriscado emprestar dinheiro no mercado. Mas o governo vai falar, não, a taxa de juros mínima agora, a Selic aqui, vai ser 2%. E vai mantendo isso por diversos meses. Isso parece que não é um reflexo do dólar subir, porque já é uma pequena intervenção do governo na economia. Isso faz com que o dólar suba. O dólar já sobe, já faz com que o preço da gasolina suba. O preço da gasolina subiu porque o dólar está alto, porque o preço mundial subiu. Aí o governo vai ter que fazer o quê? Putz, vou ter que intervir no preço de novo. Vou e troco o presidente da companhia. Ou então vou querer tabelar preços. Aí uma medida que ele interveio está gerando outra intervenção. Daqui a pouco essa intervenção tem que gerar outra intervenção. E aí fica uma bola de neve, um ciclo vicioso. É por isso que quanto menos intervenções um governo faz, melhor é ele. Quanto mais descentralizado, quanto mais a decisão acontece de acordo com oferta e demanda e pela população, melhor é para a economia
se desenvolver no longo prazo, no curto prazo a gente vai sentir uma transformação, uma mudança, mas no longo prazo a economia começa a crescer e a crescer muito. Isso é muito importante que tenha em mente. Então, falei sobre o Risco Brasil, expliquei aqui por que as ações caíram, expliquei também não expliquei ainda por que elas subiram, vou falar por que elas subiram. Elas caíram por conta dessa intervenção que aconteceu. Agora, por que elas estão voltando a subir, estão se recuperando? Bom, elas caíram porque houve o Risco Brasil, intervenção, o pessoal ficou com medo de mexer em outras estatais, foi divulgado amplamente nas notícias aí por aí. Isso fez com que o Risco Brasil aumentasse, capital externo começasse a sair, a fugir do Brasil, grandes investidores do Brasil começassem a tirar seu dinheiro também, com medo do que podia acontecer, fez com que as ações da Petrobras despencassem. Só que o governo, como não é bobo nem nada e também é bem estrategista, já viu que teve todo esse alvoroço, teve esse reflexo grande. O que ele decidiu fazer? Ele falou, bom, preciso dar um jeito nisso daqui. Já na segunda-feira, quando tudo estava acontecendo, saiu aqui que a Eletrobras está rumo à privatização. Vamos privatizar. Vamos fazer o oposto do que eu acabei de falar, que eu acabei de fazer, inclusive, de trocar o presidente. Vamos privatizar uma estatal. Então foi um jogo estratégico que ele... Opa, não. Eu não estou querendo privatizar. Eu só troquei o presidente porque eu quero alguém de confiança ali. Só quero alguém que mande na companhia, que eu consiga conversar mais. É óbvio que não estou dizendo que vai haver intervenção ou não, mas quando você coloca alguém que você tem muito mais comunicação, é mais fácil de você ter os seus interesses atendidos e estar preparado para uma possível greve dos caminhoneiros, para uma possível greve popular, por aumento dos combustíveis e tudo mais. Veio pelo caminho mais fácil, onde o caminho mais difícil é conscientizar a população de que esse é o caminho, não tem que ser feito. Tem que aumentar a produtividade e a produção no nosso país. Tem que diminuir a máquina pública, fazer o povo ir lá para a rua e falar, eu quero que tenha menos cargos políticos, eu quero que diminua o salário dos políticos. Isso é o que tem que ser feito. Eu quero que tenha uma mudança nos tributos, eu não quero que... É a tal da reforma administrativa que vem sendo muito pautada, inclusive foi assim que ele se elegeu, dizendo que ia ter uma reforma administrativa, vamos mudar essa maneira que é administrado o Brasil, vamos fazer uma reforma tributária, vamos mudar essa maneira que é feito e arrecadados impostos. Isso é o que precisa ser feito para um longo prazo, um país se desenvolver, e aí as pessoas começam a ver isso com bons olhos, investir cada vez mais no Brasil, e o Brasil, a economia começa a crescer. Aumenta o emprego, melhora a qualidade de vida, melhora a infraestrutura, nossa moeda começa a se valorizar mais, o dólar cai. Então, isso é a visão que as pessoas comuns não têm. E você está conseguindo entender um pouquinho do que eu estou falando agora, né? E por que o preço subiu então? Obviamente que essa notícia teve aspectos negativos, então o que o presidente decidiu fazer? Já assinar ali que a Eletrobras vai ser privatizada, então vamos descentralizar, o oposto do que eu acabei de fazer. E aí isso deu uma acalmada no mercado, ele também foi e deu depoimento de que não ia mexer no preço, não ia fazer interferência em nada, ele simplesmente quis trocar um cara. E aí isso deu com que o mercado desse uma segurada, respirasse e falasse, opa, é verdade, calma, a gente se assustou aqui. E aí começou a recuperar as ações da Petrobras, começaram a recuperar não todo, mas uma parte da perda que teve. Começou talvez deixar com dúvida de novo, não, ele não vai ser um governo que vai intervir, ele vai ser um governo que vai privatizar, que vai descentralizar, que vai deixar tudo fluir economicamente de uma maneira mais saudável, né? Não aos olhos da população em geral, mas sim aos olhos do que é uma economia descentralizada. E aí isso fez com que as ações da Petrobras subissem. Então falamos aqui quais são os reflexos, como ela afeta o nosso bolso. Vamos falar agora um pouquinho sobre por que esse Risco Brasil ele é importante, por que você tem que ficar atento a ele, não só por conta da notícia da Petrobras, e como que você faz para se proteger desse aumento aí, não só no curto prazo, mas no longo prazo também, caso você já não tenha feito isso, o que você precisa fazer. Primeiro, eu estava dando uma olhada aqui e eu vi que o Risco Brasil, o nosso risco, ele está maior do que do México, África do Sul e da Rússia, muito maior. Ontem, né,
ele estava num índice de 14%, num percentual de 14%. Ele teve um aumento desse risco. Enquanto México estava em torno de 6%, Rússia 2%, África do Sul 4%. Então o nosso risco, ou seja, o risco de todos os investidores, o risco que as pessoas enxergam de se investir no Brasil está maior do que África do Sul, México, Rússia e diversos outros países emergentes. Isso é ruim, por quê? Porque tira o nosso capital estrangeiro daqui e faz com que o dólar suba e tenha aquele impacto que eu disse, a inflação. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui agora? O que eu faço então para proteger o meu patrimônio, para me proteger dessa situação toda ou de qualquer outra possível intervenção ou notícia que venha derrubar ou aumentar o mercado, né? O que eu posso fazer para me estar mais seguro caso aconteça isso? O que eu posso fazer? Me expor a capital externo. Eu posso me proteger dessas intervenções do governo me expondo à moeda forte, ou seja, comprando dólar. Houve até um tempo atrás uma notícia de que não, o dólar vai voltar a 4, 3,80. Não vai. Não vai porque, de acordo com as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo, pelo endividamento, pela alta de inflação, não só no Brasil, como nos Estados Unidos também, isso fez com que tivesse um risco generalizado da economia global. E aí, só por si, já gera inflação no Brasil. E aí, o que eu faço então? Eu tenho que me expor em moeda forte. Moeda forte o quê? Se expõe ao dólar. Moeda hoje, digamos assim, mais forte mundialmente, porque é aceita e reconhecida como moeda oficial, e a maioria das dívidas de todos os países é feito em dólar. Então, para se proteger dessa possível intervenção ou desse risco Brasil, nunca deixe somente o seu capital investido aqui dentro do Brasil. Compre empresas americanas, invista em empresas americanas. E se for possível, faça isso através de corretoras de bancos americanos, não através de corretoras e bancos brasileiros. O maior risco que você corre é ter seu dinheiro, seu capital todo, hoje só dentro do Brasil. Porque a gente não sabe, né, o caminho, a gente é otimista e quer que a nossa economia decole sempre. Mas a gente já viu o que aconteceu ali com Cuba, Venezuela, Argentina, e cada sinal ou cada medida que o governo venha tomando no sentido de ser mais intervencionista, exemplo do que aconteceu na Argentina, o governo decide que as companhias de telefone agora vão ser controladas pelo governo, ou seja, o governo vai decidir o preço. Imagina se isso começa a acontecer aqui. É um exemplo do que está querendo se fazer com a Petrobras, ou que se sugeriu fazer com a Petrobras. Isso é muito ruim aos olhos dos investidores externos que sabem que para uma economia ter sucesso ela precisa ser descentralizada e ter menos intervenção do governo. Então é muito importante que a gente não tenha só o recurso aqui dentro, porque senão vai acontecer igual acontece e está acontecendo nesse momento na Argentina. A pessoa quer começar a comprar dólar. Vou começar a comprar dólar agora porque eu estou com medo do meu país aqui. E aí o governo vai intervir de novo, fala, não, você tem um limite de dólar para comprar por dia. Isso mostra o quanto aquele ciclo do intervencionismo que eu falei aqui na live é perigoso. Uma intervenção gera outra intervenção e outra intervenção para você arrumar o seu buraco. É aquele negócio de mentira tem perna curta. Ou então você faz uma merda e para tapar essa merda você tem que fazer outra merda e assim por diante. Então é muito importante que o governo não faça intervenção. E o quanto menos intervenção ele fizer, melhor para a economia vai ser no curto, no médio e no longo prazo. Só basta você conseguir enxergar isso e ter uma visão mais macro de como funciona o sistema econômico todo. Então, o que seria minha sugestão para você fazer se você quer se proteger ou proteger o seu patrimônio? Pegue uma parte do patrimônio que você tem ou uma parte que você tem investido e comece a se expor a dólar, a moeda forte. Comprar empresas americanas, títulos públicos americanos, comprar dólar para ter realmente dólar em carteira se você achar necessário. Isso é uma maneira de você começar a se proteger desse intervencionismo que pode acontecer ou que foi sugerido que aconteça aqui no Brasil. Invista sempre em moeda forte. Além de você diversificar entre empresas, entre setores da economia, energia, combustível, alimentação, diversifique também entre moedas, uma parte em dólar, tem uma parte em euro,
diversifique, porque aí sim você vai estar diminuindo o seu risco. E no nosso caso, o risco do Brasil, como eu já falei na live no começo. Então, essa seria a minha dica. E agora, para terminar de assim, abrir a mente sobre o que eu falei sobre o petróleo, eu disse que lá no começo da live eu ia falar assuntos ali que as pessoas iam já começar a entender e no final eu ia falar alguma coisa que ia expandir sua mente, te dar uma outra visão menos ingênua de como funciona uma economia e de quem está ganhando realmente dinheiro e de quem não está ganhando dinheiro com isso. Essa intervenção da Petrobras, ela pode parecer que é muito saudável e muito boa para a população em geral no curto prazo. Porque a pessoa vê, putz, só está pensando no bolso dela ali, fala, pelo menos a gasolina vai aumentar, vou ter dinheiro para colocar combustível, para ir trabalhar, para poder andar de carro. Mas no longo prazo, a gente já viu aqui que isso vai poder ser cobrado pelo Tesouro, através do Tesouro Nacional pela empresa, caso ela tenha prejuízo. Isso pode ser cobrado com todos os investidores saindo, levando capital externo, com aumento do dólar subindo, aumento no preço dos produtos importados e tendo impacto na inflação, ou seja, impactando de novo o nosso bolso. E aí agora vem a terceira visão que eu queria passar para vocês. As companhias de petróleo, em todo o mundo, todo mundo que faz exploração de petróleo, elas ditam o ritmo que elas querem fazer a captação e a extração de petróleo e a distribuição também. Elas escolhem, existe lá as reuniões dos países exportadores de petróleo e eles fazem o quê? Eles decidem o quanto de petróleo que eles vão extrair, qual que é o ritmo que eles vão fazer essa extração, qual que é o preço que eles vão praticar no mercado. Eles podem começar a extrair com maior velocidade, começar a distribuir com maior velocidade, eles podem fazer isso, talvez aumentando o custo. Por que que eles não fazem? É uma maneira deles manterem o preço controlado. E aí tem um certo país aí que no ano passado foi bem dito, bem tratado e bem amplamente divulgado aí na mídia, que é um pessoal ali que toma vodka, né? Um país que é bem conhecido por tomar vodka. Esse pessoal ele pode chegar lá simplesmente, ele tem uma capacidade de extração de petróleo grande e falar, não, eu estou cheio de barril de petróleo aqui, eu vou vender o meu ao preço mais barato. E aí isso vai derrubar o preço do combustível em todo o mundo. Só que é interessante para aquela pessoa, aqueles grandes investidores, não, eles não querem, porque eles querem continuar lucrando. Então aí vem uma outra visão que eu estou querendo passar para você. Existe uma organização mundial dos países exportadores e produtores de petróleo que controlam o ritmo de extração e de produção de petróleo. E esse ritmo eles controlam de acordo com o interesse, com o quanto eles querem ganhar, com o bolso deles. Por isso que no ano passado, ano retrasado, vem sido muito discutido. Outro amigo nosso aí, outros países aí, amigos nossos também, daquele pessoal, sabe, que é milionário, Dubai, por aí vai, que usa aquelas roupas com a cara fechadinha e tudo mais. Esse tipo de pessoal, ele também tem muita produção de petróleo. E eles chegam ali e podem falar o quê? É o seguinte, eu vou derrubar esse preço, eu estou cheio de estoque aqui, eu vou começar a vender o meu petróleo do jeito que eu quero, ao valor que eu acho bom para mim. Isso vai derrubar o preço mundialmente. Aí o pessoal começa ali, guerra entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos falando agora com os árabes, o que vai ser feito e tudo mais. Tudo isso por interesse político e cada um querendo visar somente o seu bolso. Se todos pensarem de maneira global, de uma maneira em que seja bom para todo mundo, que as economias cresçam, se desenvolvam, sem ter intervencionismo, isso sim é a maneira mais saudável que a gente tem de desenvolver a economia. Uma outra sinalização que eu queria passar aqui, já aproveitando que a gente já está na live, para você ter abrir a sua cabeça e começar a ter olhos diferentes aí de como você vai investir, uma maneira mais assertiva de você se proteger e aumentar seu patrimônio também. Os títulos públicos americanos, ou seja, como se fossem os títulos do Tesouro Nacional, seria a renda fixa americana, eles vêm caindo de valor. Eles vêm caindo de valor. Então quer dizer que quem investe em renda fixa está procurando segurança. Se eu estou investindo em renda fixa nos Estados Unidos, eu estou procurando segurança da segurança, porque é o país, digamos assim, a maior economia mundial. Sim. E se esses títulos estão caindo, significa que aquele investidor que está procurando segurança já não está vendo tanta segurança nos Estados Unidos. Sim. Isso é o que vem acontecendo. Os títulos públicos vêm despencando. Por quê?
Porque a inflação também chegou, está batendo lá na porta dos Estados Unidos, falando, ó, vocês não estão produzindo, vocês estão consumindo, imprimiram trilhões de dinheiro, colocaram dólar à torta e à direita na economia, o pessoal está querendo consumir um monte, não tem produção, se todo mundo quer consumir e não tem produto, o preço sobe, a inflação bate na porta. Isso aumenta o risco do país. E as pessoas começam, opa, vou tirar meu dinheirinho aqui agora da renda fixa dos Estados Unidos. E isso gera reflexo aonde? Em todas as economias. E isso vai gerar um reflexo maior aonde? Quem está até o final aqui, está assistindo a live, parabéns, porque você está pegando insights aqui que normalmente eu não falo para todo mundo, porque tem que ter um nível de conhecimento assim diferente. E quem acompanhou a live inteira está entendendo o que eu estou falando. A pessoa começa a tirar o dinheiro da renda fixa dos Estados Unidos ou não investir nos títulos públicos americanos. Isso faz com que mostre que o risco dos Estados Unidos, a maior economia americana, opa, tem algo acontecendo. Isso impactará diretamente nas ações, na Bolsa Americana. A Bolsa Americana, ela vem superando cada vez as máximas históricas dela, semelhante ao que vem acontecendo aqui no Brasil. Nossa Bolsa vinha batendo recordes de... Nossa, a Bolsa, o céu é o limite para ela. Só que a gente tem que parar de ter emoção e começar a pensar como? Pensar com a razão, com fundamentos. Produtividade mundial diminuiu, monte de dinheiro foi injetado em todas as economias, então muita gente com grana, com menos produção, ou seja, eu quero comprar e não tem produto no mercado. O que acontece? Preço sobe, a inflação vai bater na porta de todas as economias, a não ser que se comece a produzir mais. No caso do Brasil, dólar subindo, inflação porque tem pouca produção, porque o dólar está alto, ou seja, os produtos importados estão mais caros ainda. E o que a gente tem que fazer? Se proteger, se antecipar a tudo isso. Como? Tendo dólar na nossa carteira, investindo em empresas americanas, procurando proteger o seu patrimônio. Porque se a gente ficar achando que todo esse dinheiro não vai ter reflexos na inflação, a gente vai estar pensando de uma maneira muito amadora. E agora, para finalizar a live aqui, nos últimos 15 minutos, eu vou abrir um pouquinho mais a mente, expandir um pouquinho mais a mente de tudo que eu falei para vocês aqui hoje. Existe uma coisa que a gente falou aqui que é o risco Brasil. E não existe só o risco Brasil, existe o risco de qualquer país. Que é quanto mais intervencionista um governo é, maior o risco dele, porque é maior o risco dele não pagar as suas contas. Porque tem gente que vem e compra a renda fixa do Brasil, como tem gente que vai lá e compra a renda fixa dos Estados Unidos, esperando receber uma parte de juros no futuro, que esse país se desenvolva e pague os juros para a gente, certo? Então todos os países têm um risco. Até aí todo mundo está comigo aqui, entendeu? Só que tem gente que ganha dinheiro com esse risco, seja o risco Brasil, risco Estados Unidos, risco México, qualquer país. Como que as pessoas ganham dinheiro com esse risco? Imagina só que eu tenho aqui um título da dívida do Brasil, então eu fui, emprestei dinheiro para o país, Brasil, o Brasil me vendeu lá, ó, você comprou um título do Tesouro Nacional, daqui 10 anos eu vou te pagar X% de juros porque você me emprestou o dinheiro. Ok. Aí eu pego e falo assim, é o seguinte, eu tô com esse título agora aqui, só que eu não sei se o Brasil está indo muito bem com as pernas aí. O Brasil está tendo medidas intervencionistas, tem o pessoal que está metendo a mão na economia, a produção do país está caindo. O que isso vai ter de reflexo? Pode ser que ele não me pague lá na frente. Então eu vou fazer um seguro para esse título que eu acabei de comprar. Como que eu faço esse seguro? Eu consigo, não vou entrar nos termos e detalhes e tudo mais, para não ficar muito complexo, mas de maneira simples. Eu comprei um título do Brasil, estou com medo de que ele não me pague. Eu vou e faço um seguro, igual como você faz um seguro de carro. Você procura uma seguradora e você vai lá e faz um seguro de carro. Só que você vai estar fazendo o seguro do seu título público, do pedacinho que você comprou ali do país. E você pagando esse seguro, você vai pagar um valor anual, para caso o país quebre, você vai lá e fala, ó, seguradora, é o seguinte, eu comprei, bati aqui na porta, comprei esse título, o país quebrou, não me pagou, estou te pagando o seguro por ano, está na hora de você me devolver esse dinheiro. E aí a seguradora vai falar, tá bom.
E esse risco ele é medido pelas agências de risco. Tem diversas agências de risco que às vezes sai notícia aí no jornal. Ah, o Brasil subiu o risco, diminuiu o risco. Então é um interesse muito grande, porque tem pessoas que operam, especulam nesse mercado, falando assim: opa, o risco desse país vai aumentar. Se o risco desse país está aumentando, o valor do seguro fica mais caro. Então essa seguradora começa a cobrar mais caro. Então, para a seguradora, dependendo, é interessante inclusive que o risco do país aumente para ela poder cobrar mais caro sobre esses títulos que estão sendo negociados. Então, a gente começa a perceber que eu comecei a live falando da Petrobras e a ação que caiu e o governo que decidiu intervir, as notícias que foram sensacionalistas e tudo mais, os reflexos dela. E a gente está terminando a live, eu estou explicando aqui sobre risco de países, sobre empresas que são seguradoras dos países, desses títulos públicos, e que elas ganham quando o risco do país aumenta, porque elas aumentam o valor que elas estão cobrando por esses juros. E no longo prazo a tendência é que todas as economias se desenvolvam. Quanto menos intervenção tiver, maior é o desenvolvimento, menor é o risco, menor essas seguradoras, essas agências de risco, digamos assim, vão quantificar o risco e o valor desse seguro diminui. Resumo de toda a ópera aqui. Quanto maior a intervenção do governo, pior é para qualquer economia. É aquele ciclo. Eu vou segurar a taxa de juros, a taxa Selic a 2%. Essa taxa 2% os investidores não aceitam. Começa a tirar o capital daqui, levar o capital para os Estados Unidos ou para qualquer outra moeda mais forte. Levou a moeda forte para fora, o dólar começa a subir. Dólar começou a subir, preço de tudo sobe. Dólar alto, a gente tem muitos produtos importados, preço das coisas começam a subir. Vamos dar um exemplo mais aqui. Preço da gasolina, do combustível começa a subir. Preço da gasolina começou a subir. O que eu vou lá, governo, faço? Vou meter o dedo de novo. Não vai subir preço da gasolina. Vamos manter o preço X, ou então vou trocar o presidente. Vou trocar o presidente. Mudou o preço da gasolina, vou estar querendo tabelar preço. Mais investidores pensam: vixe, o risco desse país está aumentando. Vou mandar mais dinheiro para fora, vou tirar meu dinheiro daqui. Dinheiro indo para fora, dólar começa a subir mais. Todos os produtos importados ficam mais caros. Inflação bate no nosso bolso. Bateu no nosso bolso inflação, o governo fala: puta, o que eu faço agora? Vou ter que de novo intervir. Vou tabelar preço, não pode subir preço do arroz, não pode subir preço da água, não pode subir preço da energia elétrica. Uma intervenção gera outra intervenção e um ciclo vicioso que todos acabam com o aumento da inflação, com impacto direto no nosso bolso. E aí a gente vê o nosso passado, se a gente souber estudar, a gente consegue ver o quê? Que teve hiperinflação. A inflação, ela acontece naturalmente, por oferta e demanda. Se tem muita gente querendo um produto, a tendência é que o preço desse produto suba. Se tem muita gente que não quer, se ninguém quer esse produto, o preço é que ele caia. Isso é oferta e demanda, é uma lei de mercado. O quanto mais a gente intervém nisso daqui, pior é. A solução seria o que eu disse para todos esses problemas que a gente abordou na live? A população, ao invés de ir para a rua reclamar de preço de combustível, de preço de alimento, de crer que o governo intervenha e faça medidas populistas, o pessoal tem que ir para a rua, bater e falar assim: ó, político sem vergonha, você ganha muito pro pouco que você faz. Eu quero uma reforma administrativa, menos cargo público, quero que diminua salários, eu quero uma reforma tributária, menos impostos, eu quero menos que a empresa pague menos imposto, que a sua empresa também pague menos imposto, vamos diminuir todos os impostos. Só que eu só vou diminuir desde que essa parte que você estava pagando imposto, agora você comece a desenvolver educação, desenvolver saúde, desenvolver infraestrutura, aumentar empregos, expandir a sua empresa. Aí vocês conseguem enxergar que a economia ela começa a crescer se a gente começa a fazer isso? Só que é difícil passar essa informação para as pessoas comuns. E eu estou tentando fazer isso através dessa live. Se você está assistindo e se entendeu o que eu estou falando, converse hoje com quem você tiver na mesa do jantar, com quem você for trabalhar amanhã. Quanto mais a gente falar isso e conscientizar as pessoas sobre isso, de que essa é uma saída de menos intervencionismo, maior descentralização do poder, melhor para a economia vai ser. O quanto mais gente souber disso,
menos pessoas vão estar na rua pedindo para o governo tabelar preço, para o governo meter a mão e fazer uma intervenção. Elas vão estar simplesmente vendo o fluxo do desenvolvimento, vão estar trabalhando mais porque vai ter mais emprego, vão estar construindo a sua renda, vão estar investindo em empresas que vão estar se desenvolvendo mais, e aí o ciclo começa a virar a favor dela. Empresas com mais emprego, ela com mais trabalho, ela com mais renda, menores impostos, menos auxílios, mais oportunidades de hospitais, educação, trabalhos, maiores ofertas, e aí ela tem mais dinheiro para ter uma educação financeira de qualidade, para começar a investir, para fazer o ciclo girar, e agora sim ela está girando num sentido positivo, onde a roda está aumentando e se desenvolvendo, e não onde ela está regredindo ou está tendo mais intervenção do governo. É isso que eu queria passar para vocês hoje, quando eu disse que o que não te contam da Petrobras, não é só isso que é importante, a Petrobras ou o preço do combustível, e sim algo muito maior, que é o que a gente acabou de falar aqui. E para finalizar, temos aqui mais alguns 5 minutinhos. Eu consultei aqui a Petrobras, estou olhando aqui, olhei os indicadores dela, vou até compartilhar com vocês agora. Primeiro, eu não compraria Petrobras, porque eu comecei comprando Petrobras, quando eu comecei a investir em estatal parece muito seguro, mas quando você começa a estudar um pouco mais, você vê que ela é muito arriscada, muito suscetível ao risco de uma intervenção do governo. Então, eu estava dando uma olhada, inclusive, nos números dela, que faz tempo que eu não olho, mas já há uns 3 anos atrás que eu olhei, a cotação dela estava praticamente a mesma. Hoje está 24,6 agora. Ela estava ao mesmo preço. Então, é uma empresa que em 3 anos a cotação se mantém igual. Para ganhos não é interessante, para dividendos muito menos. Então, mostrando aqui para vocês, cadê? Entrei no site Fundamentos aqui, dei uma análise dos indicadores dela. Pô, nada assim fora do real, só que qual que é a vantagem de eu investir numa empresa onde o lucro líquido dela é negativo? Olha o prejuízo dela aqui, 44 bilhões. Olha o lucro líquido, isso nos últimos 12 meses. Nos últimos 3 meses, pô, 1,5 bilhão de prejuízo. Aí ok, aí eu vou e olho aqui o gráfico dela, vim dar uma olhada no gráfico dela. Gráfico de 6 meses. Se eu tivesse investido R$1.000, eu teria ganho R$52. Nossa, em 6 meses ganhei R$52 investindo 1.000. Devia ter comprado água e vendendo farol, que eu tinha dobrado pelo menos isso. Em um ano, o que teria acontecido? O preço manteria praticamente igual. 5 anos, olha o preço, subiu porque a gente pegou uma economia ferrada, pegou a Petrobras com R$5 a ação dela. Em 10 anos, então vamos pegar mais, o investidor, eu sou investidor de longo prazo, em 10 anos, de 25 até hoje, 25 de novo. Para mim, não valeria a pena em nada ter investido na Petrobras. E aí, olhando nesses 10 anos, teve aquela derrubada aqui, né? Na época de 2014, 2015, aí eu vi, o que aconteceu? Vamos olhar, peguei o gráfico dos últimos presidentes aqui, ó, em vermelhinho quem era, Fernando Henrique, Luiz, Dilma. Então, a informação está aí para todos que querem procurar. Eu prefiro investir em outras empresas que vão me trazer um retorno maior e menos e mais paz de espírito. Eu prefiro investir em empresas que tenham lucro e que eu não tenho que ficar me preocupando com elas toda hora. Essa é a ideia de você ser um investidor convexo. Então espero que vocês tenham gostado da live. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda para mim por direct. Eu vou encerrar aqui para eu salvar essa live, tá certo? Muito obrigado por todos. Todo dia agora eu vou estar fazendo uma live sobre assuntos interessantes aí e para abrir a mente de todo mundo. Venham comigo, compartilhem com os amigos. Um abraço.